Olá, gente querida! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma dica jurídica aqui no nosso canal Aprendendo Direito Sem Aperreio. Bem, eu dei várias dicas aqui para vocês ao longo destas semanas, desses meses, e gravei 4 videoaulas sobre nicho de mercado ambiental, crimes ambientais, competência ambiental e a diferença entre licença e licenciamento ambiental. E aí eu aproveitei para trazer um artigo que foi muito visualizado também, que trouxe bastante dúvidas em relação a quem estava acessando lá o blog, né? Quem ainda não segue, vai lá, tem muita coisa boa gratuita. Então, tem uma súmula do STJ que ela faz a diferenciação entre os crimes ambientais e a questão da pecúnia que você tem que pagar em relação a esses crimes, se há prescrição, se há decadência, enfim. Assistam a videoaula que ela está detalhada, eu tenho certeza que vocês não vão ter mais dúvidas em relação a isso. Então eu espero que vocês gostem de mais esse vídeo. Bem, gente, tudo bom? Quem vem acompanhando aí, eu estou gravando algumas séries de videoaulas de direito civil, família, um pouquinho de ambiental, que na verdade agora é muito, graças a Deus, estou colocando aqui tudo que eu consegui trazer de informações para vocês durante todos esses anos que eu estudo o direito ambiental. E para quem está acompanhando, já falei um pouquinho sobre nicho de mercado, os crimes ambientais, responsabilidade ambiental, licença e licenciamento ambiental, analisei de início o caso lá de Brumadinho. Enfim, hoje eu vou trazer a análise da súmula 467 do STJ, certo? Para vocês. E aí, para quem está acostumado, segue aqui as minhas redes sociais. Esse artigo, ele já está no meu blog, certo? É um artigo que tem uns 3 meses, 2 meses mais ou menos. Então, se alguém tiver interesse, eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo o link do artigo que vai lá para o blog. Então, prescrição de multa ambiental, análise da súmula 467 do STJ. Prescrição de multa ambiental, a gente vai tratar sobre essa análise da súmula 467, casos concretos, conceito de prescrição, prescrição punitiva, processo administrativo ambiental, fases do procedimento administrativo ambiental. Então, vamos lá. Analisando a súmula 467 do STJ. Prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. É importante que vocês não confundam, tá, a obrigação de reparar o dano ambiental com a obrigação de cobrança de execução da dívida ambiental. São coisas completamente distintas. Haja vista que a obrigação de reparar o dano ambiental, ao contrário do que ocorre com as sanções pecuniárias, não é alcançada pela incidência da prescrição no procedimento administrativo ambiental, ou seja, o crime ambiental ele não prescreve, certo? Então, a administração pública e os órgãos ambientais fiscalizatórios precisam estar atentos, haja vista a prescrição da execução da multa por infração ambiental. Não só a administração pública e os órgãos, como o profissional que faz a defesa administrativa dessas multas precisa entender sobre a prescrição, certo? Para caso haja a prescrição, a defesa ser baseada nisso e o cliente, né, ser talvez livrado aí desse valor pecuniário. Então, casos concretos. Trouxe aqui um caso da Fazenda Estadual de São Paulo versus a usina de açúcar e álcool. Vamos lá entender. O caso mais recente, tomado como referência para a edição dessa nova súmula. A súmula é um pouquinho antiga, então o caso também é antigo. O RESP 1.112.577 envolvia a Fazenda Estadual de São Paulo e uma usina de açúcar e álcool, submetida ao rito dos recursos repetitivos. O julgamento ocorreu em dezembro de 2009. Ou seja, a usina ela havia sido multada pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo, a CETESB, por ter queimado palha de cana-de-açúcar ao ar livre no município de Itapuí, São Paulo, em área localizada a menos de 1 quilômetro do perímetro urbano, causando emissão de fumaça e fuligem. Aqui eu já deixo
Observação importante, essas queimadas que às vezes a gente vê em estrada, se você conseguir configurar de onde vem, tirando foto e mandando para o órgão ambiental específico, isso aí vai gerar multa. Por quê? Você pode sim fazer queimadas controladas. Isso aí está na Lei de Crimes Ambientais, salvo engano. Mas para isso, você precisa pedir autorização do órgão responsável para fazer essa queimada controlada, tá bom? Então, a analisar o recurso, a primeira sessão teve que decidir qual o prazo de prescrição para a cobrança da multa por infração à legislação ambiental. Se era o prazo quinquenal, de acordo com o artigo 1º do decreto número 20.910 de 32, ou decenal, conforme o artigo 205 do novo Código Civil. E aí, o que é que ficou decidido? Ficou decidido que o prazo é quinquenal. Então, em relação ao crime ambiental, houve prescrição? Como eu disse anteriormente, né, nem vou entrar aqui no mérito, não houve, porque o crime ambiental ele não prescreve. Mas vamos lá entender um pouquinho mais dessa área tão boa. Gente, e outra coisa, vocês assistiram aos vídeos anteriores, às videoaulas de direito ambiental, gostaram do assunto, dos assuntos abordados, do que eu trouxe de novidade? Se gostou, vai comentando aqui para mim o que é que vocês estão achando, se tem alguma informação, se tem alguma questão específica que vocês queriam que eu abordasse, principalmente na seara do direito ambiental. Dá o likezinho aqui no vídeo se está gostando, se inscreve no canal, notifica aí o sininho para vocês estarem recebendo, que eu toda quarta-feira à noite coloco aqui os vídeos novos para vocês. Então, vamos lá, seguindo aqui mesmo caso, a oitava turma do TRF1 afirmou que a prescrição do crédito gerado por multa ambiental, por não ter caráter tributário, não precisa ser regulado por lei complementar, devendo ser respeitadas as definições impostas pelo decreto número 20.910 de 32, que regula a prescrição quinquenal. Então, conceitos de prescrição. O Instituto da Prescrição está intimamente ligado ao princípio da segurança jurídica, haja vista que busca dar estabilidade às situações consolidadas pelo tempo. Assim, nos dizeres do grande jurista Eli Lopes Meireles, a prescrição administrativa opera a preclusão da oportunidade de atuação do poder público sobre matéria sujeita à sua apreciação. Gente, quem quiser entender um pouquinho mais de direito administrativo, aqui é a leitura obrigatória. Então, desta feita, segundo a análise da súmula 467 do STJ, a perda do prazo para aplicação de penalidades administrativas se dá em 5 anos, que está previsto no decreto 6514 de 2008, que também, esse decreto aqui é importantíssimo para quem está acompanhando aí as videoaulas de direito ambiental, é uma leitura obrigatória para quem quer aprender um pouco mais sobre a seara ambiental. Então, prescrição punitiva no processo administrativo ambiental. O decreto 6514 de 2008, dentre outras providências, estabelece o procedimento administrativo federal para apuração das infrações administrativas ao meio ambiente e as sanções aplicáveis. Assim, tem-se o artigo 21, parágrafo 1º e seguintes do referido decreto, que diz, artigo 21, prescreve em 5 anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado. Ou seja, às vezes a empresa acaba sendo autuada por várias infrações do mesmo ato praticados com 1 mês, 2 meses de tempo, né? Então você tem que analisar como é que vai fazer essa questão da prescrição. Parágrafo 1º. Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração. Para quem não sabe o que é o auto de infração, depois do agente lavrar o auto, que é um procedimento administrativo que eles têm, que acabam descrevendo quais são as penalidades, às vezes já está prevista qual vai ser o valor da multa. Mas, inicialmente, quando você recebe o auto, você só recebe ele de forma inicial e depois você vai receber realmente
o auto de infração formalizado com o valor da multa. E aí você tem 20 dias para pagar essa multa ou 20 dias para fazer a defesa administrativa do seu caso. E aí vai, né, para formalização do processo administrativo e o órgão ambiental que formalizou o auto de infração vai decidir em relação à sua defesa. É mais ou menos assim que funciona. Parágrafo 2º. Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. Quando o fato objeto da infração também constitui crime, a prescrição de que tratará o caput regulamentando o prazo previsto na lei penal. Parágrafo 4º. A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. Então, como eu disse, o dano ambiental não prescreve, né? O crime ambiental acaba que ele é objetivo, então, por isso, ele não prescreve. Já o artigo 22, que detém da interrupção da prescrição, diz... inciso 1. Pelo recebimento do auto de infração ou pela sem identificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital. Por qualquer ato inequívoco da administração que importe a apuração do fato e pela decisão condenatória recorrível. Então, você tem que analisar, né, o decreto e a questão da prescrição para saber se o seu cliente vai conseguir se safar da parte punitiva pecuniária. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito que dispõe o inciso 2, aqueles que impliquem instrução do processo. E, além disso, tem-se o artigo 23, o qual não se aplica aos procedimentos relativos à taxa de controle e fiscalização ambiental, de que trata o artigo 17, a linha B, da Lei nº 6.938, de 81. Fases do procedimento administrativo ambiental. A gente sabe que o processo administrativo ambiental ele é composto de 2 fases. Quais são elas? A fase constitutiva, que nesta fase haverá a lavratura do auto de infração e a consequente abertura do procedimento administrativo ambiental, onde finaliza-se com o julgamento do auto de infração. Foi o que falei lá no slide anterior. E a fase executória. Já nesta fase, haverá a tomada das medidas administrativas para a satisfação do débito definido na fase constitutiva, por meio do julgamento do auto de infração, transitado em julgado. E aí vai uma observação importante para quem quer atuar nessa área ou para quem recebeu na sua empresa um auto de infração com uma multa. Muita gente tem a dúvida de que o valor da multa, vou dar aqui um valor, R$10.000, eu entro com a defesa dentro dos 20 dias, saiu a decisão e não baixou nem um centavo desses R$10.000. Eu vou pagar juros? Não, o valor vai ficar no valor dos 10.000 que estava inicialmente. Então, isso aqui é uma observação importante para vocês. Desta forma, o dever de reparar o dano ambiental não será prejudicado pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição administrativa. Haja visto que o STJ tem entendido que o direito constitucionalmente assegurado a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, artigo 225 da Constituição Federal, é imanente ao direito à vida e, portanto, indisponível e protegido sobre o manto da imprescritibilidade. E aí, algumas conclusões. Não se deve confundir a obrigação de reparar o dano ambiental com a obrigação de cobrança de execução da dívida ambiental, haja visto que a obrigação de reparar o dano ambiental, ao contrário do que ocorre com as sanções pecuniárias, ela não é alcançada pela incidência da prescrição no procedimento administrativo ambiental. Sendo assim, a regra disposta no parágrafo 4º do artigo 21 do Decreto 6514 de 2008 diz que a prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. A independência das obrigações nascidas de condutas contrárias à legislação ambiental encontra fundamento no texto constitucional que assim dispõe, artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal.
O Superior Tribunal de Justiça, STJ, ao julgar o RESP 1.120 de 117, manifestou-se no sentido de reconhecer a imprescritibilidade do direito à reparação do dano ambiental, posto que se trata de direito inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, conforme vejamos. Aqui eu trouxe uma ementa, né, administrativo, processo civil, direito ambiental, ação civil pública, competência da Justiça Federal, imprescritibilidade da reparação do dano ambiental. Pedido genérico, arbitramento do quanto na sentença, revisão, possibilidade, súmula 284 do STF e 7 do STJ. Então, gente, é isso. Não confunda a questão do crime ambiental com a questão pecuniária da multa, certo? Na questão da prescrição. Espero que vocês tenham entendido e tenham aprendido alguma coisa com esta aula. Quem gostou, dá o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, para que a gente possa estar sempre movimentando da melhor forma e também comenta aqui o que é que vocês estão achando. Obrigada, gente, e até a próxima videoaula ou até a próxima dica, se Deus quiser. Olá, gente querida! Chegando ao fim de mais uma videoaula de Direito Ambiental. Espero que vocês tenham gostado desta dica, que não se confundam mais em relação ao tema. E, para quem gostou aí do vídeo, dá o likezinho aqui, ajuda a gente aqui no canal, né, que a gente está trabalhando com tanto amor e afinco, minha equipe aqui toda reunida, meu colega e parceiro Lucas, que está aqui editando os vídeos, com todo amor e carinho para vocês. Eu que estou trazendo aqui a questão do conteúdo, mas isso tudo eu só consigo trazer porque eu tenho as dúvidas que vocês nos trazem e eu acabo conseguindo transformá-las em artigos, em vídeos, em dicas, enfim. Espero que vocês estejam gostando das videoaulas e é isso, gente. Até a próxima!